A escola no Brasil passou por uma transformação. E que transformação, hein? Foi quase uma revolução silenciosa. O que antes era visto como um favor, um ato de caridade para alguns poucos, hoje é um direito de todos, um direito inegociável. Hoje, a gente vai mergulhar nessa história para entender como o Brasil foi, aos poucos, reescrevendo suas leis e, mais importante, sua mentalidade para construir uma educação que seja inclusiva de verdade. É uma jornada que muda completamente o que significa pertencer a uma sala de aula. Mas vamos pensar um pouco. O que é que faz uma escola ser inclusiva de verdade? Será que é só garantir a matrícula, botar todo mundo junto, debaixo do mesmo teto e pronto? Ou será que a mudança real acontece num lugar muito mais profundo? Essa pergunta é o nosso ponto de partida para entender essa história toda. Olha, a virada de chave está toda aqui. É o coração de toda a discussão. Antigamente, a gente falava em integração. A ideia era mais ou menos assim: o aluno com deficiência entra na escola, legal, mas ele que tem que se adaptar. Ele que tem que correr atrás para acompanhar. A responsabilidade era toda dele. Agora, o conceito é inclusão. E a lógica se inverteu completamente. É a escola, com seus métodos, seu currículo, sua estrutura física, é ela que tem a obrigação de se reorganizar para conseguir atender a todo mundo. Parece uma troca simples de palavras, né? Mas, na prática, é uma revolução filosófica. Para a gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa dar um passo para trás, olhar um pouco para a história. Porque a educação especial no Brasil, ela não começou como um direito. Longe disso. Ela nasceu como um ato de caridade, uma concessão. Essa linha do tempo mostra bem essa evolução de pensamento. A gente começa lá no século XIX, com instituições que isolavam as pessoas, onde a deficiência era tratada como um objeto de caridade. Aí, no século XX, vem as APAES e outros sistemas paralelos. Ainda era uma lógica de segregação. A grande virada, o primeiro sinal de mudança vem em 88, com a Constituição. Ela usa uma palavrinha mágica. O atendimento deve ser preferencialmente na rede regular. Foi a primeira porta que se abriu. E logo depois, em 94, a Declaração de Salamanca veio para botar um prego nessa ideia no mundo todo, dizendo com todas as letras: o lugar de toda criança é na escola comum. E por trás dessa mudança histórica, existe uma verdadeira batalha de ideias. De um lado, o chamado modelo médico. Ele olhava para a deficiência como uma doença, um problema que estava na pessoa e que precisava ser consertado para ela poder se encaixar. Do outro lado, vem o modelo social, que é a base da inclusão. Ele vira o jogo. Ele diz: o problema não está no indivíduo, está nas barreiras que a sociedade coloca. A deficiência aparece quando uma pessoa encontra um ambiente que não foi pensado para ela. Então, o objetivo não é consertar ninguém, e sim derrubar essas barreiras. Só que, claro, uma mudança de mentalidade não se sustenta no ar. Precisa de uma base legal bem forte, bem amarrada. E no Brasil, essa base foi construída em cima do que a gente pode chamar de um tripé inegociável. São 3 leis fundamentais que mudaram as regras do jogo. Pensa nessas 3 leis como se fossem as pernas de um tripé, sabe? Uma dá suporte para a outra, criando uma base bem estável. Primeiro, a LDB, lá de 96, estabeleceu o princípio, o direito à matrícula. Simples assim. Depois, a PNP, de 2008, veio e desenhou o modelo, o como fazer, o passo a passo. E, por fim, a LBI, de 2015, se tornou a garantia, transformando tudo isso numa obrigação que pode ser cobrada na justiça. Juntas, elas são o alicerce de tudo que a gente tem hoje. Vamos ver como essa construção foi acontecendo, peça por peça. A LDB foi o pontapé inicial. Ela disse: educação especial é parte do sistema, não é um negócio à parte. Garantiu a matrícula. Só que ela deixou uma brecha, não explicou como fazer. Aí, em 2008, veio a PNEP para preencher essa lacuna. Ela definiu o modelo, o foco é eliminar barreiras e o atendimento educacional especializado, o AEE, vem para complementar e não para substituir a sala de aula comum. O detalhe é que era uma política, não era uma lei com poder de punição, sabe? E foi aí que a LBI, em 2015, chegou para fechar o cerco. Ela tornou a inclusão uma obrigação legal. A partir dela, recusar matrícula virou crime, e a responsabilidade de se adaptar passou a ser sem discussão da escola. Ok, com toda essa estrutura legal montada, surge uma pergunta bem importante.
Afinal, para quem exatamente essa política toda é direcionada? Quem é oficialmente o público-alvo da educação especial no Brasil? A política é bem específica sobre quem tem direito ao atendimento educacional especializado, o AEA. São 3 grupos. Primeiro, alunos com deficiência, seja ela física, intelectual, sensorial. Segundo, alunos com transtorno do espectro autista. E aqui tem um detalhe. Para efeitos da lei, o autismo é considerado uma deficiência. E o terceiro grupo, que às vezes a gente esquece, são os alunos com altas habilidades ou superdotação. Eles também precisam de um olhar e de um trabalho diferenciado. Pois é, e isso nos leva a uma questão que gera muita, mas muita dúvida no dia-a-dia da escola. Tá, e os alunos com dislexia, com TDAH, com descalculia, onde é que eles entram nessa história? Porque, na prática, os professores lidam com uma variedade de desafios que vai muito além dessa lista oficial, não é? E é aqui que a gente precisa fazer uma distinção que é técnica, mas que é fundamental para os educadores. Entender a diferença entre uma dificuldade de aprendizagem e um transtorno específico de aprendizagem. E essa é a parte mais importante. Uma dificuldade de aprendizagem, em geral, tem uma origem externa, pedagógica. Pode ser o método de ensino que não está funcionando para aquele aluno, por exemplo. Com a estratégia certa, ela pode ser superada. Já um transtorno, a origem é neurobiológica. É o jeito como o cérebro daquela pessoa funciona e processa as informações. Ele é persistente. E agora vem a informação que causa mais debate. Pela legislação atual, nem as dificuldades, nem os transtornos específicos fazem parte, formalmente, do público da educação especial que tem direito ao AEE. Vamos pegar a dislexia para entender melhor. Não tem nada a ver com preguiça ou falta de inteligência. Muito pelo contrário. É uma condição do cérebro, neurobiológica, que afeta especificamente como a pessoa processa a linguagem escrita. Ela enxerga as letras, mas o cérebro tem dificuldade para decodificar as palavras e para soletrar do jeito convencional. Outro exemplo bem comum é a descalculia, que às vezes é chamada de a dislexia dos números. É uma dificuldade que não passa, sabe, para entender conceitos numéricos, para manipular os números, para fazer cálculos. E, de novo, isso não tem nenhuma relação com a capacidade intelectual geral da pessoa. Certo. Com a lei e os conceitos todos na mesa, a grande pergunta é, e na prática, como é que a escola faz para transformar esse direito todo em realidade no dia-a-dia da sala de aula? Vamos ver como o sistema está se ajustando para tirar, de vez, a inclusão só do papel. É aqui que a gente vê as coisas acontecendo de fato. O Plano Educacional Individualizado, o famoso PEI, se torna obrigatório. Ele vira uma espécie de mapa para guiar o trabalho do professor com aquele aluno. O papel do profissional de apoio também passa a ser bem definido, para ele não virar um faz-tudo sem foco. E agora, talvez a medida mais revolucionária, o acesso ao apoio passa a ser definido pela necessidade real do aluno e não mais pela apresentação de um laudo médico. Essa necessidade é identificada pela própria equipe da escola. Isso quebra uma barreira gigantesca e coloca a pedagogia de volta no centro da decisão. E assim, a gente fecha o círculo. Depois dessa jornada toda, histórica, legal, pedagógica, a mensagem que fica, o grande objetivo, é este aqui. A gente quer construir uma escola que não fique esperando a diversidade se adaptar a ela. Pelo contrário, é uma escola que se entende como diversa na sua essência e que se reorganiza para que todo e qualquer aluno, sem nenhuma exceção, possa sentir que pertence e que pode aprender. O desafio é enorme, continua, mas o caminho? O caminho está traçado.